pessoal! Eu sou Edward Henry e estou aqui para mais um vídeo de ASMR no canal. Hoje, com o terceiro capítulo de O Último Olimpiano. Olha, a capa é o Percy no Blackjack e aqui atrás o Empire State Building, que é onde é o Olimpo na história, né? E enfim, é uma das minhas capas favoritas. Ah, ele tá segurando também, não sei se dá pra ver, a contracorrente, que é a espada dele. E enfim, gosto bastante dessa. Eu gosto bastante de todas as capas, na verdade. Mas acho que essa e talvez a da Batalha do Labirinto e da Maldição do Titã, acho que são minhas favoritas. Eu tava olhando pra lá porque lá estão os livros. Eu fiquei pensando, será? Como o intuito desse vídeo é te fazer relaxar, dormir, ter soninho, eu peço agora que você curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito, porque isso me ajuda demais. E suas sugestões são muito bem-vindas, tá? Porque, como eu falei, esse é o último livro da saga Percy Jackson, tá? Então, se tiver muitos comentários mesmo, pedindo algum livro específico, a gente vai atrás, tá? Senão a gente vai continuar com o Rick Riordan até ter muitos comentários pedindo pedindo outro livro, tá bom? Mas tem que me encher o saco mesmo, tá? Mas se você tiver condições de me ajudar ainda mais, veja os links na descrição também aqui embaixo, do meu Apoia-se e da minha vaquinha online, tá bom? Que aí você ajuda financeiramente aqui o canal. Como eu comentei, né? Esse é o último livro da saga Percy Jackson, é o quinto e último. Se você é novo aqui no canal e você não está entendendo quem são esses personagens, o que eu estou fazendo, veja aqui no canal mesmo, na aba das playlists, tem todos os outros livros, tá? O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã e A Batalha do Labirinto. A gente tem todos eles em ASMR. A gente também tem os outros 2 capítulos aqui desse mesmo livro, também em ASMR aqui no canal, tá bom? Então, se você tiver curiosidade, não tô entendendo a história, tô meio assim das ideias, não tô entendendo, meio confuso, então veja a aba playlists e divirta-se com os vídeos de ASMR. Espero que eles também te relaxem, assim como esse. Caso você esteja aqui apenas pelo vídeo, apenas pelo relaxamento, não queira saber muito da história, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde, tá? Apenas saiba que, durante a leitura, eu vou alternando entre essa voz e essa voz, porque existem pessoas que preferem que eu fale assim. Existem pessoas que preferem que eu fale assim, e existem pessoas que gostam dos dois. Então, para agradar todo tipo de público que vier consumir esse vídeo, gregos, troianos, romanos, enfim, a gente vai fazer dessa maneira então. Como eu comentei então, o capítulo é o 3 e o nome dele é Dou uma espiada na minha morte. Se quiser ser popular no acampamento meio sangue, não volte de uma missão com más notícias. A notícia de minha chegada espalhou-se assim que saí do oceano. Nossa praia fica no litoral norte de Long Island e é encantada, portanto, a maioria das pessoas nem pode vê-la. Ninguém surge na praia, exceto semideuses ou deuses, ou entregadores de pizza completamente perdidos. Já aconteceu, mas isso é outra história. Seja como for, naquela tarde, o sentinela de plantão era Connor Stoll, do chalé de Hermes. Quando ele me avistou, ficou tão agitado que caiu da árvore onde estava. Então soprou a trombeta de concha para avisar o acampamento e correu para me cumprimentar. Connor tem um sorriso torto que combina com seu senso de humor. É um cara muito legal, mas você precisa manter a mão sempre na carteira quando ele está por perto. Em nenhuma circunstância lhe dê acesso a creme de barbear, a menos que queira encontrar seu saco de dormir inteiramente lambuzado. Ele tem cabelos castanhos cacheados e é um pouquinho mais baixo que seu irmão, Travis, e essa é a única maneira pela qual eu consigo diferenciá-los. Os dois são tão diferentes de meu velho inimigo Luke que é difícil acreditar que sejam todos filhos de Hermes. Percy, gritou ele, o que aconteceu? Onde está Beckendorf?
refeitório dava para ver praticamente tudo. Colinas delimitavam o vale. Na mais alta, a colina meio-sangue, o pinheiro de Thalia erguia-se com um velocino de ouro, pendendo de seus galhos, magicamente protegendo o acampamento de seus inimigos. O dragão sentinela Peleu estava tão grande agora que eu podia vê-lo daqui, enroscado no tronco da árvore, soltando sinais de fumaça enquanto roncava. À minha direita estendia-se a floresta. À esquerda, o lago de canoagem cintilava e o muro de escalada brilhava, com a lava que escorria pelos lados. 12 chalés, um para cada deus do Olimpo, formavam o desenho de uma ferradura em torno de uma área comum. Mais ao sul ficavam os campos de morangos, o arsenal e a casa grande de 4 andares, com sua pintura de céu azul, e o catavento com a área de bronze. Em alguns aspectos, o acampamento não mudara, mas não era nas construções ou nos campos que eu podia ver a guerra. Era no rosto dos semideuses, sátiros e náiades que vinham subindo a colina. Não havia tantos no acampamento quanto 4 verões atrás. Alguns tinham partido e jamais voltaram. Alguns haviam morrido em combate. Outros, tentávamos não falar deles, tinham passado para o lado do inimigo. Os que ainda se encontravam ali estavam endurecidos pelas batalhas e exaustos. Havia poucas risadas no acampamento por esses dias. Mesmo o chalé de Hermes não pregava tantas peças como antes. É difícil achar graça em pegadinhas quando a sua vida já parece uma. Kiron foi o primeiro a chegar ao pavilhão, o que era fácil para ele, visto que tem o corpo de um garanhão branco da cintura para baixo. Sua barba havia se tornado mais rebelde ao longo do verão. Ele usava uma camisa verde que dizia: "Meu outro carro é um centauro", e um arco pendia de suas costas. "Percy", disse ele, "graças aos deuses, mas onde..." Annabeth chegou correndo logo atrás dele, e vou admitir que meu coração disparou quando a vi. Não que ela tentasse se arrumar. Vínhamos tendo tantas missões de combate ultimamente que ela mal penteava os cabelos louros e encaracolados, e não dava a mínima para as roupas que usava. Em geral, a mesma velha camiseta laranja do acampamento e jeans, e de vez em quando sua armadura de bronze. Seus olhos eram de um tom cinza de tempestade. Quase nunca conseguíamos terminar uma conversa sem tentar estrangular um ao outro. Ainda assim, o simples fato de vê-la fez com que eu me sentisse confuso. No verão passado, antes de Luke ter se transformado em Cronos e tudo ter dado errado, algumas vezes pensei que talvez pudéssemos deixar para lá a fase do estrangulamento mútuo. O que aconteceu? Ela agarrou meu braço. Luke, o navio explodiu, falei, mas ele não foi destruído. Não sei onde. Selena Beauregard abriu caminho em meio à multidão. Estava despenteada e nem sequer usava maquiagem, o que não era próprio dela. Onde está Charlie? Perguntou, olhando ao redor, como se ele pudesse estar se escondendo. Olhei para Kiron, impotente. O velho centauro pigarreou. Selena, minha querida, vamos conversar sobre isso na casa grande. Não, murmurou ela. Não, não. Ela começou a chorar e nós ficamos ali parados, perplexos demais para falar. Já havíamos perdido muitos durante o verão, mas aquela era a pior baixa. Sem Beckendorf, parecia que alguém havia roubado a âncora do acampamento inteiro. Finalmente, Clarice, do chalé de Ares, avançou e abraçou Selena. Elas tinham uma das amizades mais estranhas possíveis, uma filha do deus da guerra e uma filha da deusa do amor. Mas desde que Selena, no verão anterior, aconselhara Clarice em relação ao primeiro namorado, Clarice decidira que era a guarda-costas particular da colega. Clarice estava vestida com sua armadura de combate vermelho sangue, o cabelo castanho preso sob uma bandana. Era grande e forte como um jogador de rugby, sempre de cara feia, mas falou delicadamente com Selena. Vamos, garota, disse ela. Vamos para a casa grande. Vou fazer um chocolate quente para você. Todos deram meia volta e se afastaram em grupos de 2 ou 3 de volta aos chalés. Agora ninguém mais estava animado com minha chegada. Ninguém queria ouvir sobre a explosão do navio. Somente Annabeth e Kiron ficaram para trás. Annabeth enxugou uma lágrima. Estou feliz por você não estar morto, cabeça de alga. Obrigado, disse eu. Eu também. Kiron pousou a mão em meu ombro. Tenho certeza de que você fez tudo o que pôde, Percy. Pode nos contar o que aconteceu?
Eu não queria reviver aquilo tudo, mas contei-lhes a história, inclusive meu sonho com os titãs. Deixei de fora o detalhe sobre Nico, que me fizera prometer não contar a ninguém sobre seu plano até que eu me decidisse. E o plano era tão assustador que eu preferia mesmo mantê-lo em segredo. Kiron olhou para o vale lá embaixo. Precisamos convocar um conselho de guerra imediatamente para discutir a questão do espião e outros assuntos. Poseidon mencionou outra ameaça, falei. Algo ainda maior que o Princesa Andrômeda. Pensei que talvez fosse esse desafio que o Titã mencionara em meu sonho. Kiron e Annabeth trocaram olhares, como se soubessem de algo, e eu não. Eu detestava quando faziam isso. Vamos discutir isso também, prometeu Kiron. Mais uma coisa, respirei fundo. Quando conversei com meu pai, ele me pediu que dissesse a você que já é hora. Preciso conhecer a profecia completa. Os ombros de Kiron se vergaram, mas ele não pareceu surpreso. Temi que esse dia chegasse. Muito bem, Annabeth, vamos mostrar a verdade a Percy. Toda ela. Vamos para o sótão. Eu já estivera no sótão da Casa Grande 3 vezes. Isso era 3 vezes mais do que eu gostaria. Uma escadinha de mão acomodada no topo de uma escadaria levava até o sótão. Estava me perguntando como Kiron ia chegar até lá, sendo metade cavalo, mas ele nem tentou. Você sabe onde está? Disse ele a Annabeth. Tragam aqui para baixo, por favor. Annabeth assentiu. Venha, Percy. O sol estava se pondo lá fora, portanto, o sótão estava ainda mais escuro e sinistro que de hábito. Velhos troféus de heróis se empilhavam por toda parte. Escudos amassados, cabeça de vários monstros, conservada em vidros, um par de dados de pelúcia presos em uma placa de bronze que dizia: roubados do Honda Civic de Crisaor por Gus, filho de Hermes, 1988. Peguei uma espada de bronze curva tão amassada que parecia a letra M. Ainda dava para ver no metal as manchas verdes do veneno mágico que já a cobrira. A etiqueta tinha a data do verão anterior. Dizia Cimitarra de Camp, destruída na Batalha do Labirinto. Lembra-se de Briarel atirando aquelas pedras? Perguntei. E Annabeth me dirigiu um sorriso relutante. E Grover causando pânico. Nossos olhos se encontraram. Pensei em outro momento do verão passado, sob o Monte Santa Helena, quando Annabeth pensou que eu fosse morrer e me beijou. Ela pigarreou e desviou o olhar. A profecia. Certo. Puxe volta a cimitarra. A profecia. Fomos até a janela. No banquinho de 3 pernas estava sentado o oráculo, uma enrugada múmia de mulher com um vestido tingido no estilo dos hippies. Tufos de cabelo preto ainda estavam grudados a seu crânio. Olhos vítreos espiavam do rosto cuja pele se assemelhava a couro. O simples ato de olhar para ela me dava arrepios. Se você quisesse deixar o acampamento durante o verão, costumava ter de ir ali para ser designado para uma missão. Nesse verão, essa regra foi deixada de lado. Os campistas saíam o tempo todo em missões de combate. Não havia outra escolha se quiséssemos deter Cronos. Ainda assim, eu me lembrava muito bem da estranha névoa verde, o espírito do oráculo, que vivia dentro da múmia. Ela agora parecia sem vida, mas sempre que anunciava uma profecia, ela se movia. Às vezes saía de sua boca uma fumaça que criava estranhas formas. Uma vez, ela chegara até mesmo a sair do sótão e dar um passeio de zumbi até a floresta, para transmitir um recado. Eu não sabia o que ela aprontaria para a grande profecia. Eu quase esperava que ela começasse a sapatear ou coisa parecida. No entanto, ela continuou sentada ali, parecendo morta, e estava mesmo. Nunca entendi isso, sussurrei. O quê? Perguntou Annabeth. Porque é uma múmia. Percy, ela não era uma múmia. Durante milhares de anos, o espírito do oráculo viveu dentro de uma linda donzela. O espírito era passado de geração a geração. Kiron contou-me que essa era a linda donzela há 50 anos. Annabeth apontou para a múmia. Mas ela foi a última. O que aconteceu? Annabeth começou a dizer algo, então aparentemente mudou de ideia. Vamos fazer o que temos de fazer e dar fora daqui. Olhei nervoso para o rosto murcho do oráculo. O que vem agora? Annabeth aproximou-se da múmia e estendeu as mãos com as palmas voltadas para cima. Ó oráculo, a hora é esta. Peço que nos diga a grande profecia. Eu me preparei, mas o oráculo não se mexeu. Em vez disso, Annabeth se aproximou e abriu o fecho dos colares da múmia. Eu nunca prestara atenção àqueles colares, deduzira que era apenas contas hippies, mas quando Annabeth se virou para mim, tinha nas mãos uma bolsinha de couro, como a bolsinha
bolsinha de remédios de um índio americano, presa numa corda tecida com penas. Ela abriu a bolsinha e tirou dali um rolo de pergaminho que não era maior que seu dedo mínimo. Sem essa, disse eu, quer dizer que durante todos esses anos em que venho perguntando sobre essa estúpida profecia, ela esteve bem ali no pescoço dela. A hora ainda não havia chegado, disse Annabeth. Acredite, Percy, eu li isto quando tinha 10 anos e ainda tenho pesadelos. Ótimo, falei. Posso ler agora? Lá embaixo, no conselho de guerra, respondeu Annabeth. Não na frente de, você sabe. Observei os olhos vítreos do oráculo e resolvi não discutir. Descemos para nos juntar aos outros. Eu ainda não sabia, mas essa seria a minha última visita ao sótão. Os membros sêniores do conselho estavam reunidos em torno da mesa de ping-pong. Não me pergunte por quê, mas a sala de recreação havia se tornado o quartel-general informal para os conselhos de guerra no acampamento. Quando Annabeth, Kieran e eu chegamos, porém, mais parecia que estava vendo um campeonato de quem gritava mais alto. Clarice ainda usava o traje de batalha completo. Sua lança elétrica estava presa às costas. Na verdade, sua segunda lança elétrica, já que ao quebrar a primeira, ela chamava a arma de mutiladora, mas pelas costas os outros a chamavam de muito amadora. O elmo, no formato de javali, estava debaixo de um braço, e ela carregava uma faca no cinto. Ela estava gritando com Michael Yu, o novo líder do chalé de Apollo, o que estava meio engraçado, já que Clarice era uns 30 centímetros mais alta que ele. Michael assumiu a liderança no chalé de Apollo depois que Lee Fletcher morrera em batalha no último verão. Michael erguia-se em seu 1,37 metros, com mais meio metro de altitude. Ele me lembrava uma doninha, com o nariz pontudo e as feições contraídas. Talvez porque ele franzia muito a testa, ou porque passava tempo demais olhando a haste de uma flecha. Trata-se de nosso despojo, gritou ele, erguendo-se na ponta dos pés, de modo a ficar cara a cara com Clarice. Se não gosta, pode encarar minhas flechas. Ao redor da mesa, as pessoas faziam força para não rir. Os irmãos Stoll, Pollux, do chalé de Dionísio, Kate Gardner, de Demeter, até Jake Mason, novo conselheiro de Hefesto apressadamente nomeado, conseguiu dar um leve sorriso. Somente Selena Beauregard não prestava atenção. Estava sentada ao lado de Clarice, olhando com apatia para a rede de ping-pong. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. À sua frente, uma xícara de chocolate quente intocada. Parecia injusto que ela tivesse de estar ali. Eu não podia acreditar que Clarice e Michael estavam discutindo sobre algo tão estúpido quanto despojos na frente dela, quando ela havia acabado de perder Beckendorf. Parem! Gritei. O que vocês dois estão fazendo? Clarice me fuzilou com um olhar. Diga a Michael que pare de bancar o idiota egoísta. Ah, isso é perfeito, vindo de você, disse Michael. A única razão de eu estar aqui é para apoiar Selena, gritou Clarice. Caso contrário, estaria em meu chalé. Do que vocês estão falando? Perguntei. Pollux pigarreou. Clarice se recusa a falar com qualquer um de nós até que sua questão esteja resolvida. Ela não fala nada há 3 dias. Está sendo uma maravilha, disse pensativo Travis Stoll. Qual é a questão? Perguntei. Clarice voltou-se para Kieran. Você é o responsável, certo? Meu chalé vai ter o que deseja ou não? Kieran mudou os cascos de posição. Minha querida, como já expliquei, Michael está certo. O chalé de Apollo tem um melhor argumento. Além disso, há questões mais importantes. Claro, interrompeu Clarice. Sempre há questões mais importantes do que a necessidade de Ares. A vocês só interessa que nos apresentemos e lutemos quando precisam de nós, sem reclamar. Isso seria bom, murmurou Connor Stoll. Clarice empunhou sua faca. Talvez eu devesse perguntar ao Sr. D. Como você sabe, interrompeu Akiro, seu tom agora ligeiramente irritado. Nosso diretor Dioniso está ocupado com a guerra. Não pode ser perturbado com esse assunto. Entendo, disse Clarice. E os membros senhores do conselho, algum de vocês vai tomar meu partido? Agora ninguém sorria. Nenhum deles olhou Clarice nos olhos. Ótimo, Clarice voltou-se para Selena. Desculpe-me, eu não pretendia tocar nesse assunto quando você acaba de perder. Seja como for, peço desculpas. A você, a ninguém mais. Selena não pareceu registrar as palavras dela. Clarice atirou sua faca na mesa de ping-pong. Todos vocês podem travar essa guerra sem Ares, até que minha vontade seja satisfeita. Ninguém em meu chalé vai levantar um só dedo para ajudar. Divirtam-se morrendo.
Os conselheiros estavam todos atônitos demais para dizer algo, enquanto Clarice deixava a sala. Por fim, Michael e eu disse: já vai tarde. Você está brincando? Protestou Kate Gardner. Isso é um desastre. Ela não pode estar falando sério, disse Travis. Pode? Kieran suspirou. O orgulho dela foi ferido. Ela vai acabar se acalmando, mas ele não pareceu convincente. Eu queria perguntar por que diabos Clarice estava tão furiosa, mas olhei para Annabeth e seus lábios desenharam as palavras. Depois conto a você. Agora, continuou Kieran, por favor, conselheiros, Percy trouxe algo que acredito que vocês devam ouvir. Percy, a grande profecia. Annabeth me entregou o pergaminho. Era velho e ressecado. Meus deuses se atrapalharam com o cordão. Desenrolei o papel, tentando não rasgá-lo, e comecei a ler. O meio-sangue dos meses antigos. Ah, Percy, interrompeu Annabeth. São deuses, não meses. Ah, certo, disse eu. Ser disléxico é uma característica dos semideuses, mas às vezes eu realmente odeio isso. Quanto mais fico nervoso, pior é a minha leitura. O meio-sangue dos deuses antigos Fírio chegará aos 16, apesar de empecilhos. Hesitei, fitando as linhas a seguir. Uma sensação de frio surgiu em meus dedos, como se o papel estivesse congelando. Num sono sem fim, o mundo estará, e a alma do herói, a lâmina maldita, ceifará. De repente, contra a corrente pareceu mais pesada em meu pulso. Uma lâmina maldita. Kieran certa vez me disse que contra a corrente levara a sofrimento a muitas pessoas. Seria possível que eu fosse morrer por minha própria espada? E como o mundo poderia mergulhar em um sono sem fim, a menos que isso significasse a morte? Percy, insistiu Kieran, leia o restante. Minha boca parecia estar cheia de areia, mas li os 2 últimos versos. Uma escolha seus dias vai encerrar. O Olimpo presentear, preservar, disse Annabeth delicadamente. Quer dizer salvar. Sei o que quer dizer, murmurei. O Olimpo preservar ou arrasar. A sala ficou em silêncio. Por fim, Connor Stoll disse: arrasar é bom, não é? Aqui não é no sentido de ser um sucesso, disse Selena, sua voz soou abafada. Mas só o fato de ela falar qualquer coisa já me surpreendeu. Arrasar aqui é destruir. Eliminar, completou Annabeth. Aniquilar, transformar em entulho. Entendi. Meu coração pesava como chumbo. Obrigado. Todos me olhavam, com preocupação, pena ou talvez um pouco de medo. Kieran fechou os olhos, como se fizesse uma prece. Em sua forma de cavalo, a cabeça quase esbarrava nas lâmpadas da sala de recreação. Agora você vê, Percy, porque achamos melhor não lhe dizer toda a profecia. Você já carregou bastante nos ombros. Sem perceber que morreria no fim, de qualquer forma? Disse eu. Entendi. Kieran me olhou com tristeza. O cara tinha 3.000 anos de idade. Vira centenas de heróis morrerem. Podia não gostar, mas estava acostumado a isso. Provavelmente tinha coisa melhor a fazer do que tentar me tranquilizar. Percy, disse Annabeth, você sabe que as profecias sempre têm mais de uma interpretação. Isso não significa literalmente sua morte. Certo, falei. Uma escolha cessará seus dias, enfim. Isso tem milhares de significados, não é mesmo? Talvez possamos impedir, sugeriu Jake Mason. A alma do herói, a lâmina maldita ceifará. Talvez pudéssemos encontrar essa lâmina maldita e destruí-la. Parece tratar-se da foice de Cronos, não acham? Eu não tinha pensado nisso, mas não importava se a lâmina maldita era a contracorrente ou a foice de Cronos. Uma ou outra, eu duvidava de que pudéssemos evitar a profecia. Uma lâmina ia ceifar minha alma. Como regra geral, preferiria não ter minha alma ceifada. Talvez devêssemos deixar Percy pensar nesses versos, disse Kieran. Ele precisa de tempo. Não, dobrei a profecia e a enfiei no bolso. Sentia-me desafiador e furioso, embora não tivesse certeza de com quem eu estava furioso. Não preciso de tempo. Se eu morrer, morri. Não posso me preocupar com isso, certo? As mãos de Annabeth tremiam um pouco. Ela não me olhava nos olhos. Vamos continuar, eu disse. Temos outros problemas a tratar. Existe um espião entre nós. Michael e eu franziu as sobrancelhas. O espião, conte-lhes o que acontecera no Princesa Andrômeda, que Cronos sabia de nossa chegada, que ele me mostrara o pendente da foice prateada que usara para se comunicar com alguém no acampamento.
ser alguém que o conhecia bem. Talvez inconscientemente, ele olhou para Annabeth. Ela conhecera Luke melhor que qualquer outro, é claro, mas Connor desviou os olhos depressa. Ah, o que quero dizer é que pode ser qualquer um. É, Kate Gardner franziu o senho para os irmãos Stoll. Ela não gostava deles desde que haviam decorado o telhado de grama do chalé de Demeter com coelhinhos da Páscoa de chocolate, como um dos irmãos de Luke. Travis e Connor começaram a discutir com ela. Parem! Selena bateu na mesa com tanta força que seu chocolate quente derramou. Charlie está morto. E vocês todos ficam ali brigando feito criancinhas. Ela baixou a cabeça e começou a soluçar. O chocolate quente escorria da mesa de ping-pong. Todos pareciam envergonhados. Ela tem razão, disse Pollux por fim. Acusar um ao outro não ajuda. Precisamos ficar de olho em um cordão de prata com uma foice como pingente. Se Cronos tinha um, o espião provavelmente também tem. Michael Yu resmungou. Precisamos encontrar esse espião antes de planejar nossa próxima operação. A explosão do Princesa Andrômeda não vai deter Cronos para sempre. De fato não, concordou Kiron. Na verdade, seu próximo ataque já está a caminho. Franziu as sobrancelhas. Você se refere à ameaça maior que Poseidon mencionou? Kiron e Annabeth se entreolharam, como se dissessem. Chegou a hora. Eu já disse que detesto quando eles fazem isso. Percy, começou Kiron. Não queríamos lhe contar até que voltasse para o acampamento. Você precisava de um descanso com seus amigos mortais. Annabeth enrubesceu. Ocorreu-me que ela sabia que eu vinha saindo com Rachel e me senti culpado. Então fiquei com raiva por me sentir culpado. Eu tinha o direito de ter amigos fora do acampamento, certo? Não era como se eu... Contem-me o que aconteceu, falei. Kiron pegou uma taça de bronze na mesa do lanche. Jogou a água na chapa de metal quente, onde costumávamos derreter queijo. O vapor subiu, criando um arco-íris nas luzes fluorescentes. Kiron tirou um dracma de ouro de sua sacola, atirou-o no meio da névoa e murmurou. Ó Íris, deusa do arco-íris, mostre-nos a ameaça. A névoa tremeluziu. Vi a imagem familiar de um vulcão em erupção, o Monte Santa Helena. Enquanto eu observava, a encosta da montanha explodiu. Fogo, cinzas e lava eram lançados no ar. A voz de um repórter dizia, maior que a erupção do ano passado, e os geólogos advertem que a montanha pode ainda não ter se aplacado. Eu sabia tudo sobre a erupção do ano passado. Eu a causara, mas esta era muito pior. A montanha se partira ao meio, ruindo para dentro, e uma enorme forma erguia-se da fumaça de lava, como se estivesse saindo de um bueiro. Eu esperava que a névoa estivesse impedindo que os humanos a distinguissem com clareza, porque o que eu vi teria causado pânico, terror e agonia por todos os Estados Unidos. O gigante era maior que qualquer coisa que eu já vira. Nem mesmo meus olhos de semideus podiam distinguir sua forma exata em meio às cinzas e ao fogo, mas era vagamente humanoide e tão imensa que poderia usar o edifício Chrysler como um taco de beisebol. A montanha foi sacudida por um estrondo horrível, como se um monstro estivesse rindo. É ele, eu disse, Tifão. Eu esperava sinceramente que Kiron retrucasse algo positivo do tipo, não, aquele é nosso enorme amigo Leroy, ele vai nos ajudar. Mas isso não aconteceu. Ele simplesmente assentiu. O monstro mais terrível de todos, a maior ameaça isolada que os deuses já enfrentaram. Ele finalmente foi liberado de sob a montanha, mas essa cena é de 2 dias atrás. Eis o que está acontecendo hoje. Kiron agitou a mão e a imagem mudou. Viu uma massa de nuvens de tempestade rolando sobre as planícies do meio-oeste. Relâmpagos fulguravam, tornados destruíam tudo em seu caminho, arrancando do chão casas e trailers, lançando carros de um lado para o outro como se fossem carrinhos de brinquedo Matchbox. Enchentes monumentais, dizia um repórter. 5 estados declararam estado de calamidade pública enquanto uma imprevisível tempestade assola o leste, deixando um rastro de destruição. As câmeras deram um zoom em uma formação de tempestade aproximando-se rapidamente de uma cidade do meio-oeste. Eu não sabia qual era. Dentro da tempestade, eu podia ver o gigante, apenas vislumbres de sua verdadeira forma. Um braço enfumaçado, uma garra escura do tamanho de um quarteirão em uma cidade grande. Seu rugido furioso ressoava pelas planícies, como uma explosão nuclear. Outras formas menores disparavam em meias nuvens, cercando o monstro.
Eu via lampejos de luz e percebi que o gigante estava tentando livrar-se deles com a mão. Estreitei os olhos, tentando enxergar melhor, e pensei ter distinguido uma carruagem dourada voando para a escuridão. Então uma espécie de pássaro enorme, uma coruja monstruosa, mergulhou em um ataque ao gigante. Aqueles são os deuses? Perguntei. Sim, Percy, disse Kiron. Estão lutando contra ele faz dias, tentando retardá-lo, mas Tifão prossegue em sua marcha, em direção a Nova York, em direção ao Olimpo. Esperei até absorver aquela informação. Quanto tempo temos até ele chegar aqui? A menos que os deuses consigam detê-lo, talvez 5 dias. A maior parte dos olimpianos está lá, exceto seu pai, que está travando sua própria guerra. Então, quem está guardando o Olimpo? Connor Stoll sacudiu a cabeça. Se Tifão chegar a Nova York, não terá a menor importância quem está guardando o Olimpo. Pensei nas palavras de Cronos no navio. Eu adoraria ver o terror em seus olhos quando soubesse como vou destruir o Olimpo. Era disso que ele estava falando. Um ataque de Tifão, com certeza, era bastante aterrorizante. Mas Cronos estava sempre nos enganando, desviando nossa atenção. Isso parecia óbvio demais para ele. E no meu sonho, o Titã Dourado falara sobre vários outros desafios iminentes, como se Tifão fosse apenas o primeiro. É um truque, eu disse. Temos de avisar aos deuses. Algo mais vai acontecer. Kiron me olhou com gravidade. Algo pior do que Tifão. Espero que não. Temos de defender o Olimpo, insisti. Cronos planejou outro ataque. Sim, lembrou-me Travis Stoll, mas você afundou o navio. Todos olhavam para mim. Queriam uma notícia boa. Queriam acreditar que eu, afinal, lhes daria uma pontinha de esperança. Olhei para Annabeth. Eu podia ver que estávamos pensando a mesma coisa. E se Princesa Andrômeda fosse um ardil? E se Cronos tivesse deixado que explodíssemos o navio para que baixássemos a guarda? Mas eu não ia dizer isso na frente de Silena. Seu namorado havia se sacrificado naquela missão. Talvez você tenha razão, falei, embora não acreditasse nisso. Tentei imaginar como as coisas poderiam piorar mais. Os deuses estavam no meio oeste, combatendo um monstro imenso que uma vez já quase os derrotara. Poseidon estava sitiado, perdendo a guerra contra o Titã Oceano. Cronos ainda estava livre, em algum lugar. O Olimpo encontrava-se praticamente sem defesas. Os semideuses do acampamento Meio-Sangue estavam por conta própria, com um espião em nosso meio. E segundo a antiga profecia, eu ia morrer quando completasse 16 anos, o que, por acaso, seria dali 5 dias, o tempo exato em que Tifão deveria chegar a Nova York. Quase me esqueci disso. Bem, disse Kiron, acho que é o suficiente por uma noite. Ele agitou a mão e o vapor se dissipou. A tempestuosa batalha entre Tifão e os deuses desapareceu. Para usar um eufemismo, murmurei, e o conselho de guerra foi suspenso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha relaxado, trazido soninho, descanso. Eu peço desculpas se vocês estão conseguindo ouvir barulhos de vizinhança, né? Mas enfim, eu vou tentar ao máximo na edição bloquear esses barulhos, tá bom? Mas no mais, sobre esse capítulo, é um capítulo assim de conversa. Teve a grande profecia sendo finalmente revelada pra gente, né? E medonho, essa coisa de Tifão também. Eu sempre vinha falando em alguns capítulos assim dos outros livros. Esse capítulo, o monstro não foi tão interessante, ou o mito não foi tão interessante assim. Mas esse de Tifão e do início da guerra e de tudo mais, da grande profecia, eu gosto bastante. Então, assim, esse é um dos meus livros favoritos da saga Percy Jackson. Então, é isso. No mais, se você ainda está acordado, eu peço para que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito, porque isso me ajuda muito. E se você tiver condições de me ajudar ainda mais, veja os links na descrição do meu Apoia-se e da minha vaquinha online. E também não deixe de comentar sugestões dos próximos livros, né? Esse foi, na verdade, o 3º capítulo do último livro dessa saga. Então, ele tem 23 capítulos. Então, daqui mais 20 a gente chegará ao fim.
E eu peço sugestões de outros livros, outras sagas que vocês querem ver aqui. Mas por favor, encham muito meu saco aqui nos comentários. Comentem bastante, tá bom? Que aí se tiver muitos comentários, muitas pessoas pedindo determinado livro, a gente tenta ver. Se eu não tiver o livro aqui em casa, né? A gente pode ver uma forma de adquiri-lo, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui. Até o próximo capítulo, semana que vem. Um beijo. E tchau, 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 porque o soninho vem chegando.